a questão da saúde, né? Imunidade, né? Aí muita gente, né? Qual é o conceito correto de imunidade? É um sistema, né? É o nosso sistema imunológico, ele corresponde a um conjunto de órgãos, tecidos e células que agem em conjunto com o objetivo de combater agentes invasores e assim evitar o desenvolvimento de doenças, né? Esse processo aqui ele acontece continuamente, a gente vai ver um pouco mais à frente essas informações, e a gente vai ver como é fantástico o nosso corpo, como ele funciona de uma forma muito eficiente. A imunidade são um mecanismo utilizados pelo organismo como uma resposta contra doenças, infecções e tumores. E dentro desse contexto, a gente vai observar que depende também muito do que a gente come, né? De como é que está o nosso ambiente, a nossa volta, a questão de estresse, tudo isso está dentro desse contexto. Mas a gente vai avançar um pouco mais, a gente vai entender esse processo de infecções e tumores. Então, assim, como todas as funções do nosso organismo, o sistema imune ele trabalha 24 horas por dia, 7 vezes por semana. Às vezes, a gente tira um descanso, né? Durante um período, trabalhamos durante a semana, né? Pelo menos aqui no Brasil é assim. Temos os finais de semana para descansar, depende do trabalho de cada um, mas o nosso corpo não, né? O corpo, ele trabalha 24 horas por dia, 7 vezes por semana, o tempo todo. Para manter todo esse esquema funcionando, ele precisa de nutrientes, reações químicas, células específicas e outras substâncias resultantes de toda essa verdadeira e afinada orquestra. Então, é um processo muito complexo, criado de uma forma maravilhosa, né, pelo nosso criador, e é uma coisa espantosa, a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, existe dois tipos, né, de imunidade, a inata e a adquirida. A inata, ela se refere a uma imunidade que já nasce com cada um de nós, né, nosso indivíduo. A gente já vem com um sistema, né, pré-instalado, por assim dizer. E essa imunidade ela tem característica de atuar de maneira rápida, sem memória imunológica. Não depende de alguma coisa que venha antes informar. A gente vai entender isso na adquirida. Barreiras naturais e inflamações. Isso é muito bacana. Então, o que é que a gente vai ver aqui? A imunidade inata é formada por células específicas como neutrófilos e macrófagos e por células solúveis, como a quimiocina e as citocinas. Então, você observe que é uma série de processos, uma série de mecanismos muito bem elaborado, pensado para atuar de uma forma bem automática. E aí, vamos ver aqui como é que ela atua. Observe muito bem aqui, é um parasita. Veja muito bem a imagem. Aí você está vendo essas bolinhas brancas, são as células, né? Tem na corrente sanguínea. E aí você observa no corpo, olha essa imagem aí, ó, no corpo, né, do parasita, tá vindo aqui agora uma célula agora, ela começa a entrar, invadindo, ó, entrando para poder fazer agora a defesa. E esse processo vai acontecendo. É inata. Isso aí já vem com a gente. Entrou algo diferente no corpo, olha o processo como é muito bem elaborado. Isso aí 24 horas por dia. Às vezes a gente não lava a mão, pega alguma coisa, e aí a gente adquire alguma enfermidade, e esse processo acontece sem a gente perceber. Está lá acontecendo. Então, como é adquirida? Agora, a adquirida, ela acontece quando há um contato com agente invasor. Depois do corpo entrar em contato com esse agente, ocorre um desencadeamento de atividades determinadas por células do sistema imunológico. Então, entrou alguma coisa no corpo que não está dentro de um contexto, aí o sistema agora começa a avisar um ao outro para começar a tomar algumas providências, né? E aqui começa. Então, as células, ela pode atuar a partir de linfócitos B ou por meio de fagócitos, células que destroem micro-organismo. Então, há uma interação sobre esse linfócito B,
junto com os macrófagos. E aí começa a haver agora um processo de ataque para proteger o nosso corpo. Aí agora a gente vai ver aqui uma atuação muito bem elaborada do nosso sistema adquirido as informações. Das células, observe bem como é que elas vão atuar. Ela parece cebola. Elas reconhecem, digerem o micro-organismo, depois ela vai começar a passar a informação. Depois de digerir, ela leva fragmento dele para o lado de fora da sua membrana. Observe bem aí o texto. Os fragmentos das células detritas, elas expõem o funcionamento como sinais com uma outra célula do sistema imune. Ela vai passar as informações. Ó, células ordenando. Ela pegou as informações agora, reconhecendo o fragmento do micro-organismo exposto pelas células dendríticas, linfócitos ligados a ela e passam todos a ser ativados, ó. Uma vez ativado, desencadeia uma resposta imúnica específica. Então, ele passando as informações para um ali, ó, e aí começa. Bem interessante, né? Então, como saber que eu tenho ou não uma resposta, uma imunidade boa? Como é que eu sei? Aqui alistamos mais ou menos uns 8 parâmetros. O primeiro, infecções recorrentes, como amidalite ou herpes. Ela está boa ou não? Ó? Doenças simples, mas que demora a passar ou que agrava facilmente, como gripe. Então, esses são sinais de que o nosso sistema imunológico não está muito bom. Febre frequente, calafrios, cansaços excessivos, náuseas e vômitos, diarreias por mais de 2 semanas, manchas vermelhas ou brancas na pele, queda acentuada de cabelo. Então, a gente está vendo uma resposta do nosso corpo dizendo assim, ó, o sistema está imune, não está com uma eficiência tão boa. Está atuando, mas não está com eficiência plena. Então, esses são alguns 8 sinais que ocorrem dentro desse contexto, né? O que pode enfraquecer, então, o sistema imune são situações de estresse. Esse é o principal, né? Às vezes a gente está levando uma vida com muitos problemas, a gente não está sabendo administrar esses problemas, e a gente começa a internalizar sem que a gente tenha a capacidade de solucionar, e isso ainda aflige ainda mais a gente, e isso baixa nosso sistema imunológico. Baixando nosso sistema imunológico, a gente começa a perder muitos minerais, a gente vai para um processo de acidificação do corpo. Então, a partir daí, começa muita coisa a não funcionar dentro da gente. Então, a gente começa, a obesidade começa a ser mais acentuada, a ansiedade já parte depois com a depressão. Algumas doenças crônicas, como AIDS, lúpus e cânceres, ou próprio até um tratamento, a quimioterapia, ou diabetes, que aí a gente já está num processo muito mais ácido, também pode diminuir a atividade do sistema imune. O sono não reparador, né? Já que a gente está num processo de ansiedade, partindo por depressão, geralmente você não está dormindo tão bem. E aí, esse processo de reparo, de autofagia, de autolimpeza do corpo já não está mais acontecendo. Então, se isso não acontece, então você vai ter deficiência também de vitaminas C e D. Já você já não está mais saindo, não está pegando um sol, então você vai ter deficiência de vitamina D, né? Ou alguma pessoa que também fez um transplante, fez um procedimento médico, já também isso afeta. Uso de medicamentos imunossupressores, contendo também corticoides ou antibióticos, que vai atuar diretamente no intestino, que vai acabar com a flora intestinal, com as bactérias boas, fazendo com que o intestino não funcione. E aí você começa a enfraquecer de uma forma muito eficiente e problemática o seu sistema imunológico. Então, é só para a gente ter uma percepção de como é que isso afeta o nosso sistema imune, entendeu? Então, e o funcionamento do sistema de defesa do corpo também pode ser comprometido devido a hábitos de vida, como falta ou excesso de atividades físicas, ou uma pessoa que usa muito do álcool, abusa muito do álcool e fuma.
levando também uma alimentação pouco saudável. Então, aí você tem uma junção de fatores que vai corroborar para um problema, vai afetar diretamente seu sistema imunológico, ok? Então, a Organização Mundial de Saúde, OMS, em 46, ela definiu a saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E não é apenas como ausência de doença ou enfermidade, mas você percebe que tudo que a gente já falou, tudo isso afeta a saúde e a nossa energia. Então, e isso tudo não deixa a gente ficar mais saudável. Aí eu faço uma pergunta: você se sente saudável? Você está se alimentando da forma correta? Está fazendo exercício? Está se alimentando com comida de verdade, não comida industrializada, né? Mas uma comida de verdade que você descasca, né? Que tem casca e você come e está comendo bem. E os problemas estão conseguindo administrar, né? Porque não é uma questão só de bem-estar físico, mas todo esse contexto aqui envolve. Então, observou como é que está a sua saúde? É bom a gente perguntar. Como é que eu posso melhorar, então, João, a nossa imunidade? Então, vitamina A pode ser encontrada nos alimentos de coloração laranjada, como cenoura, abóboras, vegetais, algumas folhas de origem animal, retinoides, tem também a vitamina B, né, que são fontes. São as carnes, ovos, amendoins, nabo, polvo, vagem, a selga, o complexo B, né? A B12, a B6, eles estão presentes em alimentos de origem animal e a selga. Então, você observe que existe um conjunto de fatores que vai também melhorar a nossa saúde imunológica. Não existe somente uma bala de prata, uma coisa só, não, é uma junção. Então, as vitaminas, vitamina E, zinco, selênio, a cúrcuma, própolis, gengibre, levedura de cerveja, ácido fólico, óleo de peixe, que é o ômega 3, né? Ingestão, né, dessas potencializa, né, a atividade das nossas células brancas do sangue, né, e tem como função captura e destruir bactérias patológicas que causam doenças e infecções no nosso corpo. Então, você observa que a gente tem que ter uma matéria-prima de primeira para a gente fornecer para o nosso corpo, para o nosso sistema imunológico. Ele, com essas matérias-primas, ele consegue atuar com muito mais eficiência nas doenças e nas infecções do corpo. É bem simples assim. Então, estresse, ele deprime a sua imunidade e a culpa é o cortisol. Quando eleva o cortisol, né, a gente tem uma série de problemas. A gente comentou até sobre isso antes. O estresse. A gente tem que aprender a administrar, né? Quando o seu organismo se sente ameaçado, e aqui vamos considerar como ameaça tudo aquilo que seja um obstáculo ou um problema para você, seja físico ou emocional, as glândulas suprarrenais, que estão localizadas acima dos seus rins, produzem um hormônio chamado cortisol. Então, você recebeu aquele baque, aí você já percebeu, você já sentiu isso? Recebeu aquele baque, daqui a pouco, até, você perde até o chão. Então, quando isso acontece, você está baixando o seu sistema imunológico. Quanto mais ameaçado você se sente, mais o cortisol será fabricado. E é exatamente essa substância que coloca toda a sua defesa pessoal em alerta, né? Então a gente tem que saber, né, administrar alguns problemas, né? E a gente tem que se concentrar aqui no presente. Seu corpo está no presente ou está lá no passado? Ou está pensando muito no futuro? Todos esses dois processos aí, ele vai causar uma ansiedade em você imensa. E isso vai afetar também o seu sistema imune. Se você pensa muito no passado, um problema que tu teve, que você passou e que foi mal resolvido,
Isso vai gerar em você uma situação de depressão, né? Que vai mexer, vai deixar você ansiosa ou ansioso e não vai resolver o seu problema. Na verdade, vai lhe causar um problema. E se você já tem uma ansiedade, já ataca muito, você está preocupado muito com o futuro, também vai gerar um problema. Então, a sabedoria diz que a gente tem que viver cada dia o seu mal, cada dia um de cada vez. Claro que a gente faz um planejamento, né, a pouco à frente, mas existe uma série de fatores que podem intervir, que pode causar uma situação. O tempo imprevisto pode vir, mas aí cabe a gente agora saber administrar com a devida sabedoria para enfrentar. Não é o fim do mundo, porque algo não saiu do jeito que a gente quer. Quase ninguém tem esse poder para fazer as coisas do jeito que a gente quer. Mas a gente tem que saber administrar nossas frustrações, né? E tem gente que não sabe administrar frustrações, sabe? Então aí é que está um dos pulos do gato, como a gente fala aqui no Brasil, né? Aqui é que está o estalo, né? A gente tem que saber dosar isso aqui, viver o presente, ok? Então, o sistema imunológico e a hidratação. Aqui a gente pode abrir um parêntese bem interessante, né? A desidratação muda a fluidez do sangue, interferindo no transporte de nutrientes, oxigênio e na atividade adequada das células. Consequentemente, atrapalhando também a resposta imunológica e adequada. Isso aqui quem falou foi uma médica chamada Roberta Rodrigues, uma imunologista. A desidratação muda a fluidez do sangue, compromete o transporte de nutrientes e oxigênio, impedindo o funcionamento adequado das células, atrapalhando a resposta imunológica do nosso organismo. Manter a hidratação adequada do nosso corpo permite o funcionamento da imunoglobulina, o IgA, chamado, que é presente na saliva, que é um anticorpo importante para a defesa imunológica contra infecções. Em outras palavras, gente, é o seguinte: quando você não se hidrata corretamente, o primeiro processo que o corpo tem que fazer é dar o volume sanguíneo. Quando ele não consegue fazer o volume sanguíneo para manter o pH adequado, como você não se hidrata corretamente com a água certa, ele vai ter que tirar a água das células, do ambiente celular. Quando ele tira a água da célula do ambiente celular, é o que a médica está dizendo aqui, ó, muda, né, a resposta imunológica, porque ele precisa manter a fluidez do sangue. Se nosso sistema ele não tem uma hidratação correta, ele vai ter que tirar das células, que vai mexer no sistema imunológico, como vocês viram aí, a resposta imunológica é adquirida e é inata. Isso vai se comprometer, então vai ter que dar fluidez para o sangue, para a gente não vir a óbito, então você mexe com o nosso sistema imunológico, você compromete. Isso a curto a longo prazo vai gerar um problema sério na saúde da pessoa, que a partir daqui é que começa a vir pressão alta, diabetes, doenças autoimunes, intestino preso, por conta da desidratação, ok? Então, o nosso sistema imunológico ele é composto por inúmeras células, órgãos, tecidos que, de maneira conjunta, atuam para a proteção do corpo, produzindo anticorpos que auxiliam no combate de vírus e bactérias. Portanto, manter o organismo hidratado é essencial para uma boa saúde e imunidade. Entendeu? Esse é o ponto. Desidratou o ambiente celular, já foi. Hidratou, você mantém o ambiente celular saudável, você mantém ele funcionando, pronto. O pH sanguíneo continua trabalhando suavemente, o corpo não vai entrar em colapso, ok? Aqui a gente vai entender agora como é que funciona o processo intracelular com muito mais eficiência e você vai ver a importância da hidratação. Quando isso não ocorre, olha o problema quando gera, isso não funciona da forma adequada, ok? Vamos assistir aqui. Células matadoras, a natural killer. Tá vendo aqui? Isso é um tipo de câncer, uma célula. Aqui é um câncer, uma célula cancerosa, ó. Ó.
E as pequenininhas é as matadoras. Olha como ela começa a atacar a célula maior. Isso é um tumor. Ó, ó, batendo, começa a bater as duas pequenininhas, tá vendo? Ó, batendo, pronto, rompeu a membrana. Pronto. Agora aí ela começa a comer, ó. Matou. Interessante. Agora, as células alongadas são as cancerosas, tá vendo aí? E as pequenininhas marcadas aí agora, as matadoras. Ó, batendo, matou. Matou a comprida. Ó, matou, matou mais outra. As membranas, tá vendo? Arrebentam, ela não morre. Interessante, né? Uma outra aqui que a gente vai ver agora. Ó, outro funcionamento aqui, ó. Macrófagos. Lembra? Em ação. Já viu o macrófago trabalhando? Vamos ver agora. Bactérias agrupadas, macrófagos. Vai começar a atacar agora as bactérias, ó. Começou a comer, ó. Atuando, tá matando as bactérias. Estão subindo, ó. Ó, comeu. Agora está começando a eliminar, ó. Tá vendo lá? Ó, mataram as bactérias ali, tá vendo? Ali estão comendo. Agora as bactérias, elas são esféricas, tá vendo? Vou parar aqui para a gente entender, ó. Note o quanto os macrófagos são maiores do que as bactérias. As bactérias, elas são essas grandonas aqui, ó. Macrófagos são as pequenininhas aqui. Mas observe aqui o que que vai dizer aqui, ó. Isso aqui está dentro de um... Ó, começou. Os maiores estão morrendo, ó. Isso aqui é importante, gente, ó. O que vimos em 30 segundos aconteceu durante quase 2 horas. Consegue perceber a importância da hidratação? Quase 2 horas. Isso é 30 segundos aí para a gente entender o processo funcionando. Tá vendo? Então, a importância da hidratação. Percebam. A Sociedade Americana de Nutrição, a ASPEN, divulgou recomendações adequadas sobre a hidratação em indivíduos não hospitalizados em recuperação da Covid-19. Então, como beber a água ou líquido, claro, em hora. No mínimo, consumir de 60 a 120 ml de líquido a cada 15 minutos, se preferir goles pequenos e frequentes. Isso aqui é uma forma correta de se hidratar. Você que gripou ou que talvez pegue de novo a Covid, esse aqui é um segredo, ó. Hidratar a cada 15 minutos, né, de 60 a 120 ml. Você vai manter o seu sistema imunológico em alta para você se recuperar muito mais rápido, ok? Aí você falou, mas João, eu bebo água, eu bebo constantemente água. Como é então? E água? A água tem diferença. Não tem diferença da água do mar para a água que a gente bebe? Então, tem água que hidrata, tem água que não hidrata. Isso que a gente precisa entender. O que são os clusters da água? Você já bebeu aquela água e quando você toma aquele gole, a água está pesada? Isso aqui é os clusters formando na água pesada. Por quê isso acontece? Aqui está uma resposta, ó. As moléculas da água combinam-se com muita facilidade e têm uma grande tendência a agrupar-se em grupos de moléculas, como se fosse cachos de uva, mas só que a gente não vê. Está lá na água. A água parou. A água está num filtro, tá numa garrafa ou numa squeeze, ela parou, ela vai formar cluster.
Vão fazer um agrupamento de moléculas, devido a uma característica polar determinadas pelas cargas elétricas, com o hidrogênio, que carrega a carga positiva, e o oxigênio, que carrega uma carga negativa. Pouca gente sabe disso. As pessoas acham que simplesmente ter uma água pura e tranquila já é o suficiente. Essa água não hidrata por conta da polaridade da água. O hidrogênio carrega lado positivo, o oxigênio ele é negativo. Já que a molécula de hidrogênio possui dois átomos de hidrogênio, né, confere-se uma diferença de potencial. Então, a molécula da água, ela por ser polar, ela possui, por ser dois de hidrogênio, ela possui uma polaridade, principalmente por conta do oxigênio. Por isso mesmo, as moléculas, uma vez que a água não esteja em movimento ou em contato com a Terra, tende a se atrair formando macroaglomerados, ou chamado clusters. Então, toda vez que você pegar uma água, você vai se lembrar desse processo por conta da polaridade. Ela tem carga positiva e negativa. Juntou a água, está em uma vasilha, está em uma caixa, ela está com a polaridade positiva e está em cachos. Essa água só vai matar um pouquinho a sua sede, mas não vai te hidratar. E como é que a água tem que ficar? Ela tem que ficar assim, ó, hexagonal, como a figura aqui de baixo. A água normal, ela forma cluster, ela forma um aglomerado. Ela não passa na boquinha da célula. O que é isso aqui? É uma ilustração para mostrar a nossa célula. Isso aqui chama-se aquaporina, é o acesso que a água tem para entrar dentro da célula, para poder fazer aquele processo imune lá que a gente viu maravilhosamente bem. Ok? O que é que precisa fazer então para a água ser correta e para a água hidratar? Ela precisa passar por um processo de magnetização da água. Nessa ilustração aqui, você consegue ver o acesso da água porina, onde a molécula da água passa. Então, observe que a nossa célula recebe um cacho por vez, ou, desculpe, uma molécula por vez. O cacho, na verdade, o cluster, não passa aqui na célula. Por isso que há uma hidratação parcial. Você precisa de quê? De uma água corrigida magneticamente para trazer essas moléculas para dentro da célula. Ok? E aí é que está o detalhe. A reação química da água, ela precisa acontecer, é um processo chamado de hidrólise da água, ou quebra da molécula da água. Como eu mencionei, existe dois de hidrogênio com um de oxigênio. Então, eu tenho duas cargas, um levemente positiva e uma negativa. Eu preciso separar essas moléculas. Quando eu separo através da hidrólise da água, através do aparelho, o silosomol, ele vai fazer um íon de hidroxila. Essa água aqui agora, com carga negativa, ela é uma água perfeita. Ela está 6 vezes mais leve, ela tem um poder maior de hidratação. E essa reação química, através da hidrólise, da separação da água, ela tem duas funções importantes. Primeiro que aqui, com uma molécula de oxigênio e um hidrogênio com carga negativa, eu tenho um poder de hidratação, eu melhoro a oxigenação do meu sangue, eu tenho uma maior eficiência elétrica, eu tenho melhor eficiência química do meu corpo, eu tenho uma tensão superficial baixa para poder ter condutividade por conta dos minerais. Eu consigo ter uma saúde, uma maior hidratação na célula, eu consigo ter uma imunidade excelente aqui. E esse íon de hidrogênio, ele vai fazer uma outra função dentro do nosso corpo que é maravilhosa, que vocês vão entender mais à frente. Então, aqui é o primeiro ponto que quero que vocês entendam. Quando a água está com uma molécula de oxigênio com um hidrogênio, com carga negativa, os minerais que é essenciais, que vai facilitar a condutividade e o transporte de nutrientes, ele vai fazer aqui agora um hidróxido alcalino. Porque geralmente uma pessoa que está com diabetes, pressão alta, ela está em um processo de acidificação. Ela precisa ficar no ambiente, o no seu sangue está alcalino. Muitas vezes você toma água alcalina, mas você precisa alcalinizar, na verdade,
é o seu corpo, não a água. Então, essa água correta magneticamente pelo silocimol, ele faz um processo de hidróxido alcalino que faz com que o seu organismo fique alcalino quando você bebe essa água com esse estado de correção molecular. Então, eu formo aqui o hidróxido alcalino, o MgOA2 ao quadrado. O que é isso aqui? Leite de magnésio. Quem já tomou leite de magnésio, quem já teve intestino preso, lembra? Quando você compra leite de magnésio, por exemplo, aqui no Brasil, é o MgOH2. É essa fórmula aqui. Mas esse processo, eu quero que você entenda, é natural. Ao ingerir a água magnetizada, você está reduzindo a acidez do organismo, e isso tudo de forma natural. Essa que é a beleza da coisa. Lembra do hidrogênio? O que sobrou aqui, o íon de hidroxila? Olha o que acontece. Ele vai reagir mais à frente, e eu vou explicar aqui. Quando ele encontra um íon de hidrogênio, ele vai reagir aos radicais livres. Ao encontrar o íon de hidrogênio, ao encontrar o radical livre, ele vai neutralizar o radical livre, que a gente sabe muito bem que em excesso é ruim, quando a gente está muito ácido. Ele vai formar água no H2O, que é importante. Ok? Mas essa tabela aqui que eu queria mostrar para vocês é o poder que eu queria mostrar da água corrigida magneticamente pelo silocimol. Aqui você está vendo o magnésio, aqui alguns minerais. Todos os minerais eles são polivalentes. Mas aqui só no Brasil, esse laboratório, o Instituto Falcon Bauer, ele analisou uma água mineral boa aqui no Brasil. E isso aqui é uma dureza de uma água boa no Brasil, 9,93. O que é que significa isso? A água está morta, está cheia de cachos e está pesada. Mesmo limpa, mas ela está com aquela polaridade. E essa polaridade faz com que a água fique pesada e ela tem uma dureza de 9,93. Quando é submetido ao silocimol, esse é um aparelhozinho que depois a Simone vai mostrar, ele vai começar a quebrar a dureza da água, ou então ele vai separar as moléculas. Depois de uma hora, ele está com 1,53. De 9,93 para 1,53, ele está 6 vezes mais leve a água. Mas lembra que eu falei do hidróxido alcalino do magnésio? Do leite de magnésio? Pronto, aqui ele acontece. Ó. Na água está 2,41, depois 2,31, depois de uma hora, 0,37. Praticamente ele zerou. O que foi que aconteceu? Ele foi sequestrado da água. Ele formou o quê? O hidróxido alcalino. É isso aqui, MgOH2. Por isso que o corpo vai ficando alcalino, porque você absorve 3 vezes mais rápido o magnésio e o cálcio. Percebe? E aqui, como eu mencionei, o hidrogênio, quando ele está solto, ele reage ao radical livre formando H2O, porque nesse estado aqui, a água está pesada. Então, você vai eliminar as impurezas através da urina e também através do suor. Ok? Aqui, para finalizar, eu vou mostrar aqui uma célula, quando ela está sendo hidratada, e essas manchinhas aqui amarelas que vocês estão vendo aqui é uma organela chamada mitocôndria, onde gera energia e faz a ATP. Observe, ó, as mitocôndrias funcionando. Então, a gente precisa de uma água extremamente leve para entrar na aquaporina para trazer os nutrientes para a mitocôndria gerar energia dentro da nossa célula e dar aquela disposição. Aqui ele tira o lixo tóxico, né? O material que está aqui intracelular que ela produz, quem vai tirar essa sujeira é a água que está estritamente leve e tem um poder maior de hidratação e por isso vai tirar toda a sujeira da célula, ok? O produto no qual a gente está falando é isso aqui, ó. O silocimol, né? Ele promove a hidratação total da célula, o que contribui melhor para uma resposta imunológica. Então, esse produto aqui ele é maravilhoso.
Ele tira aqueles cachos, deixa a água 6 vezes mais leve, promove o hidróxido alcalino, porque isso aqui libera o cálcio e o magnésio. Ele sequestra o cálcio e o magnésio da água, formando hidróxido alcalino. Então, ao beber, você absorve 3 vezes mais rápido o cálcio e o magnésio, seu corpo começa a ficar alcalino e você tem material suficiente para seu corpo produzir um sistema imunológico com mais eficiência. Ok? A tecnologia ela é reconhecida aqui e no mundo. Tem essas empresas aqui que testam toda essa melhora. E a conclusão dos estudos é aumento do teor de oxigênio na água, ele aumento de energia de exposição, reduz a hipóxia, que é a baixa oxigenação, que causa tontura, suor frio, desmaio, confusão mental e pressão arterial, a cianose, que é a boca roxa. Beneficia também todas as células do corpo, especialmente a do cérebro, porque ele conduz mais energia, atenuando assim a depressão, a síndrome do pânico. Melhora a resposta imunológica, contribuindo assim para um aumento da imunidade, no que vocês viram funcionando. Então, ela prevê o câncer, aumento de oxigênio no sangue, deixa o sangue mais alcalino, né? Envelhecimento precoce, porque neutraliza os radicais livres, redução da viscosidade sanguínea, triglicérides, colesterol, gordura subcutânea, melhora a osteoporose, porque você não precisa agora o corpo tirar os minerais dos órgãos. E aqui tem algumas formas de se usar ele. E aqui eu concluo, né, com a Simone, que ela vai mostrar, tirar mais algumas dúvidas de vocês aí, que vocês queiram tirar. Entendeu? E é uma maravilha esse produto. Esse projeto, deixa eu ver, aumentei aqui. Esse projeto, João, que benção que foi, viu? Que apresentação maravilhosa. Gente, muito bom, muito obrigado por todo esse ensinamento. A gente fica assim, nossa, quanta informação. Tenho certeza que vai todo mundo ter que assistir de novo, porque é muita informação preciosa e nós precisamos saber disso. São coisas que a gente não tem acesso essas informações. A não ser que a gente realmente esteja numa palestra e tenha o prazer de ter o João aqui para explicar. João, nossa, muito obrigado. Obrigado mesmo de coração por todo esse. É muita coisa valiosa, muita coisa boa que a gente tem que aprender, a gente tem que entender. Por quê? Porque nós estamos falando do nosso corpo. Se a gente não der atenção que é para a nossa vida, vai dar atenção para quê? Ao dinheiro para depois comprar remédio, né? Aí não, eu preciso do dinheiro para comprar remédio depois. Então, assim, realmente a gente precisa entender a importância da água. Porque coisas que a gente não dá muita atenção, eu pelo menos não dava, eu tomava água porque eu falo bastante e me dava sede. Mas eu nunca imaginava que eu tomando uma água eu ia hidratar minhas células, que eu precisava dessa hidratação. E assim, segunda-feira nós tivemos até uma aula fantástica com Orlando também, falando exatamente dos estudos que foram feitos nos Estados Unidos, que eu fiquei encantada, já pedi tudo para ele em inglês, ele já me passou, porque realmente são estudos que foram 25 anos, né, João? Com as Isso, pessoas para saber a importância que é hidratar suas células. Gente, é isso. incrível. E justamente eu até dei até um comentário nesse estudo de quinze anos, porque eles mencionaram o seguinte: se você não hidrata corretamente seu corpo com a água que traz toda a naturalidade de que esse aparelho ele produz aqui, a água não consegue penetrar dentro da célula. Então, o corpo, para corrigir uma deficiência por falta de hidratação, ele tem que retirar a água de algum lugar. Ele vai retirar a água do ambiente celular, para dar volume sanguíneo, para melhorar o pH do sangue. Então, você compromete um ambiente celular que vai gerar todas as doenças crônicas. Então, você diminui sua expectativa de vida em 15 anos, porque de lá até cá você pode desenvolver qualquer coisa, talvez infartar por uma deficiência da mitocôndria que não vai estar com a nutrição adequada, o ambiente celular vai estar desidratado.
Então você compromete todo o funcionamento do corpo. É, Só que esse processo a longo prazo que é o problema. Então as pessoas não sabem desse processo. não, O que cabe a cada um de nós, com as informações, levar esse conhecimento e explicar por que que ele precisa hidratar corretamente o corpo com água de exatamente. verdade. É verdade. E não, é realmente na segunda-feira que nós tivemos essa aula que foi assim incrível, né, esse treinamento, e a gente fala assim, gente, esse projeto nosso é muito mais, né, do que levar só o projeto. Não, é Sim, conhecimento. É todo um sim, conhecimento de tudo que está acontecendo e que as pessoas ainda não prestaram atenção. Porque não é exato. ensinado isso. Tem que beber água. Não, a gente E bebe água porque tá ali, tá com sede, né? Mas não tem aquela educação de levantar de manhã, tomar água. Eu, a primeira coisa era um café. Nunca eu ia pensar em tomar água. Quero meu café, bem brasileira, né? Vamos tomar o nosso cafezinho. E a gente tá deixando o quê? O sangue muito ácido. Tudo isso deixa o ex- sangue muito ácido. Então, e, e você viu lá aquela célula, né? Ela mostrou um ataque, matando uma bactéria, a célula pequenininha, atacando uma bactéria enorme. Mas aí você viu que foi 30 segundos, que resumiu 2 horas de trabalho em 30 segundos. Você imagina o corpo trabalhar 2 horas, uma intensidade para eliminar um patógeno, ou um, um vírus ou uma bactéria dentro do seu corpo que você não, por uma falta de higiene, ou você pegou em algum lugar, no banheiro de algum lugar, ou comeu alguma coisa, e aí você passou a mão no olho, passou a mão na boca, porque você tocou e pegou. E aí o corpo começa a trabalhar 2 horas intensamente e você não bebe a água, não é, facilita o processo do corpo, é, você adoece, piora, tem é, que tomar medicação para suprimir alguma coisa ali por uma coisa que você poderia fazer. Simples, sabe? exatamente. É, Então, gente, é o caminho para ter uma boa saúde. é. E é um caminho que não vai alterar sua rotina, sabe? Beber água faz parte de qualquer ser humano. A gente tem que se hidratar, mas tem que se hidratar com a água correta. É verdade. Não, eu falo hoje, agora que nós temos esse conhecimento, é o que eu falo, não falar de Timol, não falar desse projeto, realmente é o que eles falam, é uma omissão de socorro, porque hoje aqui nós estamos com o pessoal aqui, nós estamos com gente no YouTube, e esse vídeo com certeza eu vou passar para mais pessoas, porque é um vídeo que dá um ensinamento muito grande para a gente ter noção mesmo a importância, porque às vezes a pessoa até tem o aparelho, e não se importa. Ah, eu tomo em vez em quando. Você está tomando água? Ah, tô, mas em vez em quando não dá, eu tenho que tomar outra água. Então, realmente, ela não está tendo noção do que ela tem na mão, né? É isso que é o problema todo, né, João? O seu microfone está fechado, João. É. E tem um detalhe: quando a água está aqui com esses aparelhos, com esse aparelho, principalmente o azul, ele separou o oxigênio do hidrogênio. O oxigênio tem carga negativa, correto? Uhum. Ele ficou, a água agora é uma água boa, leve. Um detalhe, ela está com redox negativo. Ele separou um hidrogênio e deixou. A água, então, tem uma quantidade maior de hidrogênio que vai ser reativo aos radicais livres. A água comum, ela tem dois hidrogênios e um oxigênio. Ela está com erro molecular ali, porque ela está parada, está morta. Por ela estar parada e morta ali, com dois hidrogênios e um oxigênio, ela está levemente positiva. Você sabe o que acontece? Quando você bebe uma água assim, você está desidratando o seu corpo, está tirando os elétrons do seu átomo, aumentando o processo de oxidação do organismo. Porque quando você toma água com carga positiva, você está tirando os elétrons da estrutura do seu corpo. Quando você toma água com carga negativa, com redox negativo, você está fazendo um processo de antioxidação. Por isso que lá em Ribeiro diz que fala que ele fala que é uma água antioxidante, por ela pode ser usada como remédio, porque ela está agora doando elétrons, em vez de tirar. É, Entendeu?
Então, você quer dizer o quê? Você toma uma água normal, você está aumentando o processo de oxidação do seu organismo, criando lesões e aumentando os radicais livres dentro do seu corpo. Entendeu? Hum. Aí agora a importância da água. Então, você toma um gole de água, você está doando elétrons e está hidratando o seu corpo. É, Entendeu? exatamente. É incrível que nem o seu Carlos, né? Que é o inventor do Silocimol, que é o aparelho que nos une aqui hoje, é o Silocimol, É, que é o carro-chefe da empresa. Por quê? Porque é o único que tem comprovação científica. isso. Gente, tudo isso é muito precioso, é muito valioso. Então, o que que você precisa fazer? Primeiro, porque é a sua saúde que nós estamos falando, né? Não é simplesmente que estamos falando de um sapato, de uma roupa, não, é a nossa saúde. Então, para isso, nós precisamos pesquisar, precisamos ter certeza o que que nós estamos colocando no nosso corpo. Então, eu falo sempre em todas as reuniões, porque sempre tem gente nova. Procure, pesquise, vá no Google, mas lá você procura Google acadêmico. Não é simplesmente no Google, porque no Google tem informações, mas também tem muitas desinformações, tem opiniões, mas lá no Google acadêmico não. No Google Acadêmico, quando você colocar no Google, Google Acadêmico, lá você vai encontrar as provas e as partes científicas, que é o que a gente está falando aqui hoje. A importância do silocimol na água, porque ele é o único que tem comprovação científica. Então, quando você coloca esse aparelho da água, ele tem um poder muito grande de quebrar essas moléculas, né? Separar, dissociar o H2O. Então, imagina, esse aparelho você colocando na água, pronto, é muito simples. É colocar como assim, até mesmo na nossa garrafinha, né? Onde nós vamos, é levando a nossa Sim. garrafinha. Coloca a água, espero 20 minutos, pronto. Tá pronto. É muito simples para a gente deixar para cuidar. Ah, depois eu vejo isso. Porque eu vejo pessoas doentes e elas falam, não, depois eu vejo. Falei, gente, mas você já tá doente, você só vai beber água, você já não bebe água? Então vamos beber uma água melhor, de qualidade, que vai hidratar realmente as suas células e não parte das suas células. Então a diferença essa é muito grande. Oi, Natália, pode abrir, meu amor, o Só, microfone. eu queria perguntar se tem alguém aqui que já usa o projeto e que teve melhora na saúde. Tem alguém aqui? Alguém já usou o aparelho e está tendo melhora na saúde? Quem? Quem é que teve melhoras na Quem é saúde que que já está teve? tomando? Ó, a Natália. Natália, então. Ó. Deixa eu botar a Natália João, aqui. quando a Simone chegar com esse produto lá em casa, eu pensei que eu ia comprar chá, porque eu gosto muito de chá, ainda mais chá verde. E quando minha amiga dela esse meu contato, eu, eu vi que ela era verdadeira. Então, quando a gente conversou, eu disse, ok, vem em minha casa e a gente vai conversar sobre isso. E aí eu estava com um problema de câncer da, do peito e eu estava a gastar por mês 600 a 700 libras por mês no suplemento. E aí eu já estive no Peru, de procurar tratamento naturais, já fui para Budapeste, aí com água quente, com essas coisas tudo, não é? E eu comecei a tomar essa água, eu comecei a ter energia, Sim, muita energia. E depois eu comecei a ver que eu estava com, como é que é, com oxigênio 100%. sim, É? E aí eu comecei a pensar, não, aí tem pessoas que precisam desse. Por exemplo, a minha irmã que está aqui comigo, quando eu subo dessa água, eu logo comprei, eu dei para eles, né? Dei o preço real que eles tinham que me pagar. Yeah? Só que eu queria que é para eles tomar, porque eu sei, ela gosta de dizer coisas, ajudar as pessoas, ir para o campo, mas essa água, esse problema dela, ano passado, chegou muito que ele tive que tomar o insulina. E esse sim, aí me preocupou, não é? E sim. eu disse, nem comprei, eu disse, Simone, dá-me os produtos para eu levar. E Simone me deu, para eu levar depois para eu pagar. Só que eu não queria dizer quanto é que custava,
porque se eu dizia que custava isso, eles iam me dizer, não, não tenho esse dinheiro, não é? Então eu disse, ele vai, tome, ele vive na Cabo Verde, então, e eu estou aqui na Inglaterra, então eu disse, vão e tomarem, esse dia ele estava no Portugal, nós estávamos aí de férias, eu disse, leva, toma, depois eu vou-te dizer para me pagar, estás a ver? É aqui que eu comecei a ver tanta importância que essa água era. Eu não fiz muita pergunta para a Simone, eu só queria beber, porque como ele chegou em casa com a água já preparada, eu e ela vem muito longe, 5 horas de tempo para chegar na minha casa. Eu disse, bom, se ela está a dizer isso, é uma coisa boa. Mas eu também não perguntei muito. Estás a ver? Sim. Eu senti, logo é isso, nós ficamos já amigas, conversamos. Sempre que eu pedia era um produto, ele vinha para Londres me entregar. Então mesmo a gratidão por isso, não é? E também se eu puder ajudar meu irmão, que está agora com pedra nos rins e que ele já Sim. fez uma operação na próstata. E esse aí, nós, ela não queria muito, porque se eu vou dizer ele, esse é o preço do produto, se calhar nem vai querer tomar ele. É por isso que eu disse à minha irmã, nós estávamos numa festa da 46 anos da filha dela, mas eu disse, olha, eu quero que tu ouvis, porque se tu ouvir isso, eu tenho o produto, eu posso dar o produto, não me importa, porque eu faço isso todos os meses, tenho que dar um produto para agradecer o que essa água tem me dado, porque antes não estava com cabeça para fazer. Eu sempre fui da business, mas quando chegar essa coisa de câncer, às vezes a cabeça não fica ah, focada, não é? Tu queres só dormir, ainda mais com os, com os produtos que eles dão para a gente. Então, eu disse, olha, se ela ouvir, mesmo que ela está aqui, que já tem a água, mas eu quero para ela ouvir, assim, ela já sabe, quando ela vai, eu disse, não, a Natália não está a dizer isso só para me enganar, ou estás a entender? Ou se eu quero para eu fazer isso. Não, ele vê que eu estou sempre com ela, mas estou sempre no meeting, sempre a ajudar as pessoas, sempre a falar do business, sempre a falar dos produtos. Então, esse aí é um bênção de Deus. Sim, E para sim. ela estar aqui comigo, ele não disse que não. Eu disse, vamos aí, ela vai, porque ela sabe que eu estou fazer uma coisa boa. É a verdade. E Muito aí bom. agora eu disse, ela, eu vou para Cabo Verde, se ela quiser ir para a praia ter connosco, ela vai, e senão depois eu vou com ela aí e a gente vai falar com algumas famílias, ainda mais que tem problema, É não verdade. é? Obrigada. O que é que tu dizia ele com essa, para dizer o irmão dele, que está, com o nosso irmão que está com essas pedras nos rins e que já está com problema na próstata, o que é que eu podia fazer com essa água? Ela quer saber o que poderia fazer? Sim. A água vai fazer uma série de processos na melhora do seu irmão, Hum. porque se ele produz pedra, por mais cirurgia que ele faça, as pedras vão voltar novamente. A cirurgia só vai tratar ali as pedras no momento, mas ela vai ser produzida novamente. O que é que a água vai trazer? Como ela contém magnésio, o magnésio vai corrigir os espasmos que o cálcio está causando dentro do organismo do seu irmão. Então, com a Uhum. quantidade maior de magnésio e da absorção correta, ele vai corrigir esse funcionamento do organismo do seu irmão. Então, às vezes, ou na maioria das vezes, as pessoas têm deficiência de magnésio. E quando você tem um excesso de cálcio, você pode produzir esse processo aí de pedras. A partir do momento que ele começar a tomar água, o processo de osmose do corpo vai funcionar melhor, que vai diminuir gradativamente a produção de pedra. E as pedras que já estão lá, que são microcristais ali dentro dos rins, ela vai começar a ser dissolvida e vai embora pela urina. E da mesma forma a próstata, entendeu? A próstata é o mesmo processo.
A próstata ela vai desinflamar, porque o magnésio ele é um agente anti-inflamatório e vai melhorar o PSA do seu irmão. Então, na verdade, é aquela conversa que nós estávamos tendo lá no início da live, né? Por conta da desidratação, gerou um processo crônico na estrutura celular do seu irmão, entendeu? E aí, Uhum. o que vai acontecer com a gente viu na segunda-feira, Simone. Por isso que, às vezes, a expectativa das pessoas diminui em 15 anos. Porque Hum, se não tratar desta forma na causa do problema, né, vai gerar problemas como imagem esse, que que aí precisar de gosta. cirurgias, mas não vai resolver É o problema, verdade. É, Podia ver se essa pode entendeu? esperar. Sim, é sim. verdade. Deixa eu fechar Yeah. aqui. Então, Oh, desculpa. Natália, abre de novo. Ai, abre de novo, amor. Isso. Pronto. então eu sou Obrigada. obrigada. E ela já sabe que da diabetes ela tem que beber a água, sempre andar com a garrafinha dela, onde é que ela vai, não é? Exato. A diabetes é um outro problema, é deficiência de magnésio, o diabetes tipo 2. Uhum, esse que ela tem. Entendeu? Então, ela vai ter que mudar a alimentação dela, mudar a rotina dela, eliminar alguns produtos com poder calórico, glicêmico elevado e hidratar o corpo corretamente. Ela vai absorver muito mais magnésio, que vai diminuir esse processo aí da glicose dela elevada. Uhum. Porque até depois ela não vai tomar os medicamentos, mas depois, quando ele vai fazer os testes, a médica pode tirar ele, reduzir, não é? Exato, porque as medicações para quem está para controlar a glicemia, ela vai gerar um outro processo nela, Uhum, entendeu? sim. Vai prejudicar fígado, vai gerar um processo, às vezes vai dar insônia, às vezes dá tontura nela, dá tremedeira, depende da medicação. Yeah. Ela tá lá ouvindo tudo, né? Sim, ele está a ouvir, e eu estou a gravar aqui. Então, eu, por exemplo, de noite, às vezes, não é toda hora, mas às vezes quando eu levanto à noite, eu tenho boca seca. Boca seca significa que você está desidratada, é um dos sinais. E a sua urina, ela tem um cheiro forte? Não, não tem porque como mas quando eu levanto já assim 4 horas de manhã, já está um bocadinho forte. Então, então. Significa que você tem que se hidratar mais, mas aí está muito frio? Aqui está agora muito frio, mas já vai começar a aquecer. Mas Então. às vezes quando eu não bebo água, eu sinto isso aí na boca. Então, você tem que se hidratar da forma correta. Não é para tomar muito gole, não. Você tem que tomar sempre a cada 20 minutos a 15 minutos pequenos goles para que você comece a se hidratar da forma correta. É. Ok, porque às vezes, como não toma, assim, que eu estou a trabalhar ou coisa assim, então depois eu tenho que dizer, oh, deixa-me beber se calhar meio litro de água. Não, isso aí também vai ajudar com outras pessoas que estão aqui a ouvir, não é? É Sim, verdade. É, sim, sim, então é isso aí. Depois eu disse, graças a Deus a Simone me ensinou a beber água, porque antes eu bebia mais era chá, coisa assim, eu dizia, não, beba chá, mas não, quando a Simone chegava com essa água lá em casa, ela me disse, mas mesmo assim eu disse, olha, eu estava a enganar o meu mesmo, que eu estava a beber água. Estás a ver, sim. Simone? Então, isso é um bless. Eu espero que nós temos a ti na nossa reunião em Cabo Verde, É, na Zoom, vamos sim, vou que vai convidar ajudar sim. muita gente, ok, Simone? Convido as Olha, mãos. Mas está bem. obrigada. Obrigado. Ok, yeah. A Tchau, tchau, Maria, tchau. A tchau. Maria Augusta, ela disse que você teve alguma melhora, Maria Augusta, usando a água? Consegue abrir, Maria Augusta, seu microfone? Ah, clica aí, Maria Augusta. A Maria Augusta, ela é Aí, maravilhosa. Ela é aqui de pronto. Londres também, mas ela é de Guiné, né? Maria Augusta, pode falar, meu amor. Boa tarde, tenho pouco que falar, tenho mais que agradecer a Natália por a insistência dele na minha vida, trazer essa água na minha casa. Eu nem acreditava, estava a dizer, mas que água é água? Vou estar a vender água nas portas? Ela assim, não, Augusta, isso não é água que vai vender nas portas.
Vendo a melhoria da minha neta, que estava sempre na escola com problema de asma, sempre me ligavam para ir buscar ela na escola. Bebendo essa água neste dia, nunca mais até hoje. Eu também, como faço trabalho de segurança, ficava sempre com minhas pernas, dor das pernas, os pés inflamados, de ficar muito tempo de pé. Agora, nada disso. Agora já salto nas caras, tipo uma jovem. É Já me jovem. parece, olha, e o que me ficou mais feliz, estou a ajudar muita gente, estou a ajudar pessoas que eu não conheço com essa água, isso que me dá mais a felicidade. Já ajudei duas senhoras no Brasil, aqui não tenho números, tenho aqui os meus netos aqui para testemunho. Eu hoje de manhã liguei o meu irmão em Portugal e disse, olha, tenho que ver no Zoom. Às 4 horas, ele está aí mesmo no Zoom, o Camalica, o meu irmão mais novo. Então, porque eu estou num projeto, tenho que fazer conhecer os meus familiares, meus amigos, né? Todos os Sim, meus filhos, todos já têm essa água na casa deles. E estou muito feliz de conhecer esse projeto. É uma felicidade enorme que não tem palavras. Acordo de manhã, estou na cama a trabalhar no meu telefone. Ainda não encontrei empresa como esta. Você acorda a trabalhar, faz o dinheiro na cama. Eu nunca encontrei. Primeiro é saúde do ferro. Então, sente bem. As pessoas a ligar para ti logo de manhã, Augusta, estou a sentir bem, já não me dou meus joelhos, a minha tensão está melhor, a minha asma já passou, o diabetes está bastante melhor. E você ainda fazer dinheiro na cama? Eu ainda não encontrei uma coisa dessa. A Não, Augusta, ela é fantástica. Ela para as pessoas na academia, na rua, no ônibus, no avião, onde ela tá falando da água e ela traz as estou pessoas para a sempre com a minha reunião. garrafa. Eu estou sempre É. com a minha garrafa. No gym, olha, eu já não tenho números. Na minha sala lá do gym, temos lá 30 e tal pessoas. Onde chego, eu digo assim, você hoje vai ser apanhado. E eu falo. É assim, Obrigada, pronto. amor, quando obrigada. Obrigado. diz uma coisa boa, Ó, tens de falar. Senão vai ser mesmo mal para nós mesmo, ver uma pessoa que precisa e não falar. É sim, sim, verdade. sim, sim. Parabéns. Ah, tem a Maria Obrigada. aqui também, ó. Oi, Carmen. Oi, boa tarde, senhora. Boa tarde, boa tarde. São meus Boa filhos, são minhas tarde. filhas. Olha, São todas também, minhas filhas aqui. essa água é, como dizem, uma coisa raritária. Um apresenta um, outro apresenta esse, apresentamos um ao outro. Eu também, quem me apresentou, nunca ouvi falar desse aparelho. Quem me apresentou é a Augusta, como nós já tínhamos conhecido há muitos anos. Ela me disse, nem ela sabia que eu tinha problemas do joelho. Apresentou-me o aparelho, não hesitei, nem levei a coisa. Eu disse, então, vou experimentar. Falei com a minha filha mais velha, ela disse, mãe, tu vais acreditar, isso nem é negócio. Eu disse, olha, se for negócio, tudo bem. Se não for negócio, tudo bem. Porque eu estava cheio de dores no corpo. Comecei a tomar água, um mês e qualquer coisa, comecei a sentir melhor. E as minhas netas também, e as pessoas. Eu comecei a vender o aparelho em dezembro. Já estou mais ou menos, já vendi, já perdi a conta, mas já estou quase a chegar a 20. Entre o pequeno e o grande, que eu já vendi. Para as pessoas que eu já vendi, todos a ligarem a agradecer que estão a sentir bem. E esses dias que eu fui para Portugal, eu fui fazer exame de sangue, porque fiz controle lá. A enfermeira estava a tirar o meu sangue, olhou para mim e disse assim, estás a tomar alguma coisa pelo sangue? Eu disse, não, por quê? O teu sangue está muito límpido, está muito fluxo, essa coisa. Logo apresentei-lhe aquele cartãozinho do Silocimol. Eu disse, porque no avião também a mesma coisa, na rua, eu dei aqueles folhetos, disse para as pessoas, vão lá investigar, entram no Google Acadêmico ou no YouTube, vão investigar. As enfermeiras, onde é que eu fui fazer... A Augusta conhece, quem vive em Portugal conhece essa clínica de Sacavém. Quase destruiu aquela coisa que a Natália me deu para as enfermeiras e as médicas, que é porque eles não conhecem esse aparelho. Eu disse, olha, estamos a ajudar uns aos outros. É Alguém me verdade. apresentou, eu estava a dar também para vocês virem conhecer. Como vocês mesmo da área de saúde, para vocês conhecerem esse aparelho, que ainda as pessoas não conhecem. Mas mesmo eu vi o meu sangue, virei para o tubo, vi que o meu sangue estava assim, mesmo o fluxo limpinho. Eu disse, isso é uma maravilha.
É verdade. Eu fiz a operação de joelho, Eu vi as pessoas a chorarem, não conseguem dormir à noite, tem problema, não sei o que, do joelho. Eu não. Eu mesmo dormi toda a noite, continuo a dormir, sem dor, sem nada. Tenho uma coisa estranha no joelho, sim, senhor. Mas de dores, como as pessoas choram de dor no joelho da operação, eu, graças a Deus, não tenho. Não Que tenho. legal. Mesmo no hospital Niuam, a enfermeira começa a gozar comigo. Não vamos dar a nossa água. Tu tens a tua água, que é água, que é água milagrosa. Eu disse sim, então, água milagrosa tenho. Já não bebo mais dessa água, por acaso. Eu vou para Guiné, vou levar 8 aparelhos que me pediram. Se Deus quiser. Legal. Olha, Vou que chegar lindo. lá, vou fazer as pessoas conhecer também, porque alguém me Sim, ajudou. Quem me ajudou é a Augusta. Quem ajudou a Augusta é a Natália. É assim, vou ver também se consigo ajudar as pessoas. Eu disse que não estou para ganhar dinheiro. Dinheiro é segundo plano. isso. Para mim, é segundo plano. O Parabéns. primeiro plano é mostrar às pessoas, porque todo mundo agora está doente. Tem as meninas e adolescentes de 20 e tal anos, está com hormonas, está com problema de mioma, é devido à comida que eles estão a comer agora. Isso, Porque nós antigamente comemos uma comida natural, ainda sobretudo nós da África. Mas isso, aqui na Europa, as miúdas nós estamos a comer só coisas, produtos químicos. Imagina uma adolescente já com mioma. Isso nunca se vê. isso. Mas agora vê-se. É devido à comida. Então, o meu objetivo é ajudar as pessoas que estão doentes. Porque já ofereci da minha parte 4 aparelhos, já ofereci a alguém que eu conheço que está doente, já ofereci. Porque o dinheiro, para mim, é segundo plano. É verdade. Exatamente, perfeito. Estou só Dessa, Obrigada. fazeram conhecer esse aparelho. Estou a agradecer a Augusta e a Simone, que trouxe o aparelho para a Inglaterra e mostrou a Natália. A Natália chamou a Augusta. Imagina, a minha filha há 3 anos já tinha conhecido esse aparelho. Antes da Natália apresentou-lhe. A segunda pessoa que apresentou a Milan que esse aparelho é a Natália, mas ela não acreditava. É. Que pena. É só experimentar. O dinheiro não é nada. A gente compra o cabelo, compramos sapato, compramos roupa, mas agora vamos comprar um aparelho de 200 e tal libras que vai nos ajudar. Isso não é nada. Não, é verdade. Muito exato. obrigado. Quero essa Obrigada, gravação. Simone. Obrigada, Simone. Quero essa gravação. Para vocês me ajudaram com essa gravação para ver se consegue dar às pessoas, porque eles não têm oportunidade de assistir a palestra, mas com essa coisa que nós fizemos hoje com a gravação, partilha com as pessoas no meu WhatsApp. Vou sim, vou Isso, mandar isso, para isso. você, viu, meu amor? É. Olha, a gente vai ouvir só a Maria Augusta Vieira Muito obrigado. e a gente fecha aqui, porque o João, né, eu tenho outra reunião. Aí a Simone gente não vai para, ouvir, Simone não mas para. a gente pode falar, Maria Augusta. Tem a outra Maria Augusta aqui. Maria Augusta Vieira. É Vieira. Também é minha filha também. É sua Também filha também? É. Consegue abrir, meu anjo, o microfone? A minha Isso. filha no projeto. A minha filha no projeto. Boa Olá, tarde. Maria. Pode falar, meu anjo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Boa amor. tarde. Ok. Hoje consegui entrar porque acompanhava. Essa é a minha terceira vez que eu estou a acompanhar, mas hoje consegui entrar. Eu estou com dificuldade de ver a claridade por causa da minha vista. Sim, sim, pode falar. É assim, já tenho o produto. Até convidei uma pessoa também para fazer parte do projeto. Sim, Mas ela me questionou se eu já falei ou já sabia como que isso funcionava, não sei o que, não sei quantas. Eu disse que a Maria Augusta, eu soube disso através da Maria Augusta. E ela me contou como é que isso funcionava. A pergunta que ela me fez, se no caso comprou aquilo, se ela pode tirar a água diretamente da torneira para pôr naquele garrafão ou aquele coisa grande que tem a torneira. É suqueira. Exatamente. Se ela pode tirar a água da torneira diretamente para isso, ou tem que filtrar a água, depois é que mete lá. É isso que eu não sei explicar, se dá para tirar diretamente ou
ou tem que filtrar primeiro? Mas a Tá. Augusta me contou que tinha que filtrar a água. Depois é que eu meto lá. Mas a Isso. outra pergunta que ela acrescentou, se ela devia tirar da torneira diretamente para pôr no coisa, eu não sabia responder essa pergunta. Sim, sim. Tá Sim. certo. Tem E que, mais tem que outra filtrar. é sobre a garrafinha, que em todo lado que a gente quer ir pode levar isso. Ela perguntou se isso dá para comprar ou não. Também essa pergunta não soube dar a resposta. Falou ok, Simone? Eu não entendi a segunda pergunta. Se ela pode andar com a garrafinha? É isso? Não, se isso dá para ela comprar ou tem que pedir. Através de Tem que vocês comprar. ela vai conseguir ter isso ou dá para comprar em qualquer lado. Ah, não, não. Ela vai ter que entrar em contato com você e você entra em contato com a Augusta, porque daí ela vai poder passar para ela, porque ela vai ensinar ela quando beber, vai fazer o acompanhamento, porque não é só entregar o aparelho. Porque muitas pessoas pegam o aparelho, mas não sabem como usar. Aí por isso que Exatamente. não dá resultado. Por isso que nós fazemos o acompanhamento, 2 a 3 meses, que na verdade fica para sempre, né? Porque você sempre está aqui, sempre está junto com a gente vai estar sempre fazendo o acompanhamento para ter certeza que você vai ter o resultado. Mas para isso você tem que tomar o tanto certo. Cada um é diferente. Não é todos os organismos, não é todo mundo igual. O trabalho de pessoas, um é no escritório, outro é na academia, outro é no trabalho de pedreiro. Então, quer dizer, é um trabalho mais forçado. Então, cada um tem um jeito certo. Por isso que a gente fala que é especial para você, um tratamento só para você, personalizado, né? Porque cada um é diferente. Então, nós vamos tratar você, vamos saber como é que você é, qual é o seu tanto de água que você precisa, porque às vezes a pessoa está fazendo hemodiálise, a gente não pode falar para ela tomar 3 litros de água por dia. Ah, mas meu médico mandou eu tomar 1 litro. Aí a gente fala, não, tem que tomar 3. Não, não é. Se o médico falou que ela está com problema, ela tem que tomar só 1 litro por dia, é só 1 litro. Só que agora ela vai tomar 1 litro de água, mas uma água boa. A diferença é essa. Então, a parte da água da torneira é assim, eu não aconselho a ninguém tomar água da torneira. Nunca. Porque esse aparelho ele ainda não vai filtrar. Mas o que ele, você precisa de um filtro que filtra essa água, que vai limpar essa água, e aí sim você vai colocar os aparelhos dentro. Então são duas coisas diferentes, não é, João? Sim. Exatamente. Tá? Então, assim, primeiro ela precisa filtrar a água para ter uma água boa, de qualidade, filtrada. Aí ela limpa essa água. E aí sim ela vai colocar os aparelhos, porque o aparelho vai quebrar as moléculas, vai deixar a água leve, o outro vai liberar cálcio e magnésio, que aí vai fazer o hidrólise da água. Então, isso é totalmente diferente, são duas coisas. Então, ela pode ter um filtro e depois colocar os aparelhos, tá? Mas conversa com a Augusta, se você precisar, depois entre em contato comigo também. A gente faz uma reunião com ela e a gente explica direitinho. Então, primeiro eu quero falar para todos que estão aqui, né? Entre em contato com a pessoa que te convidou, converse, pergunte mais, tenha mais informação, porque nós estamos falando da sua saúde aqui. De como é importante você começar a cuidar agora. Ah, mas eu estou bem de saúde. Ótimo, continue bem de saúde, né? Então, esse é o processo. Ah, eu não estou muito bem. Então, vem com a gente, participe das reuniões, aprenda mais, porque realmente o seu bem mais precioso é a sua saúde. Depois de saúde, aí a gente vai falar de business, nós vamos falar de trabalho, porque também é uma outra parte da saúde que vale a pena ter, né? A saúde financeira. Então, nós também Exatamente. temos esse projeto. Tanto a parte da saúde física, que a gente vai ter que melhorar a nossa saúde, aí sim a gente vai poder falar de um projeto, porque a gente viu o resultado. Foi o que a Carmen falou. A Carmen falou para mim, eu vou fazer sim o negócio, mas depois que eu ver resultado em mim. Hoje a Carmen faz parte do projeto. Aí tem alguém deixa isso. Então, assim, por isso que é tão importante, primeiro, tomar da água, fazer direitinho, ver o resultado, porque daí você sim vai poder falar para os seus amigos, porque você viu o resultado em você. E as pessoas confiam em você. Né? As pessoas não conhecem a gente, mas conhecem você. Então, as pessoas que te conhecem sabendo que você teve problemas antes e não tem mais, eles vão confiar no projeto. Por acaso, assim é que eu fiz, Simone. Então, Assim é que eu fiz. Quando a Augusta me apresentou, a É, Augusta faz assim, faz assado, faz assim para as outras pessoas. Eu disse, não, primeiro vou fazer cobaia na minha é, casa. é. Quando eu fiz a cobaia na minha casa, eu senti que está bom, eu comecei logo a expandir a notícia. É verdade. É assim mesmo.
Então, por isso que você tem que primeiro fazer em você, tomar da água direitinho, e aí sim, convida eles, essas pessoas, para vir para a reunião, para fazer parte, para a gente fazer nos reunir mesmo, para um ajudar o outro, né? Então, gente, convide a pessoa que você foi convidada por, entre em contato com ela e procure mais informação, tá? E primeiro, João, eu quero agradecer a todos vocês. Se vocês tiverem mais perguntas, entre em contato com a pessoa que te convidou. E pode me chamar também se precisar, Olha, tá? só uma coisa, se faz favor. Oi. Eu já tenho o produto. E agora, o garrafão chegou hoje. Ah. Primeiramente, tenho que passar o produto na água, depois meto no garrafão, antes de pôr a água. Como é que é? O garrafão que você está falando é o quê? É um filtro? Aquela coisa grande com torneira, né? Tá. Não, primeiro você tem que filtrar essa água, ou Sim. comprar uma água, ou você compra o galão de água, Eu coloca o seu tenho aparelho feito aqui em dentro e casa. coloca o galão de água dentro. Só não pega da torneira. Eu ponho o produto primeiro no garrafão, depois ponho a água, ou Isso. a água que é primeiro? Sim. Não, põe o produto primeiro para você não derrubar, não quebrar. Por quê? Esse aparelho é muito importante. Ele dura 30 anos, só que se você cuidar, ele vai durar muito mais. Mas é claro que se você derrubar, você vai quebrar. Por quê? Ele dentro são ímãs orientados. Então, se você derrubar, ele vai mudar dentro. Então, ele não vai funcionar mais. Então, você primeiro coloca os dois aparelhos, pode ficar de pé, deitado, não importa. Coloca os dois aparelhos, depois você põe a água. Porque senão você põe água, vai jogar o aparelho, você vai ter que jogar o aparelho. Então, primeiro, cuide muito bem dele, porque ele dura a vida toda. Mas tudo depende de como você cuidar dos aparelhos. Por Os isso que é dois tão têm a mesma importante. duração? É a vida... Não, os dois Não. têm a mesma duração ou não? Não. O verde é de 3 a 5 anos, tudo depende da qualidade da sua água. Se a sua Sim. água é boa, tem uns minerais na água, então ele vai durar até 5 anos. Agora, se a sua água é pobre em minerais, então nós precisamos liberar cálcio e magnésio. Então, ele vai liberar mais cálcio e magnésio na sua água, então pode durar até uns 3 anos. Mas esse aqui é o que a gente fala que é o nosso carro-chefe. Esse aqui pode ficar sempre na sua água, sempre na sua garrafa, ou no seu filtro. E Tá, depois, de quanto em quanto tempo nós podemos lavar o coisa para poder lavar o coisa grande que nós Entra metemos em água? contato com a Augusta. Normalmente a pessoa que te convidou, ela pode explicar-te bem. Isso é mais ou menos tudo, assim, depende da água, mas pode ser uma vez por mês, 2 vezes por mês, tudo depende de como é a qualidade da sua água, tá? E às vezes a pessoa vai falar assim, ai, mas tá enferrujando. Gente, isso é uma benção. Por quê? Porque tá grudando o material pesado que tá na sua água. Então, em vez de você engolir essa água com o material pesado, ele vai bruxar, porque são ímãs, né? Vai atrair para ele. Então, você quando vê que tá enferrujando, você pega limão com sal, passa nele e deixa um pouquinho, depois você vai passar até a unha, com a unha sai. Uma esponjinha, uma escovinha, né? Mas sempre cuidar, passar sempre, limpar com uma esponja nova, não usar a esponja usada, porque passa bactéria para cá. Então, isso aqui é uma coisa que você sempre vai ter que cuidar. Pega uma esponja nova, lisa na parte lisa e limpa. Passa uma escovinha, aqui que tem essa parte de letreiro, põe de volta e põe a água. Gente, uma vez por mês, 2 vezes por mês, tá ótimo. Ok. Tá bom, meu amor? Ok. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Então, Qualquer coisa, João, tô aqui. João, muito obrigada pelo seu tempo. Que explicação maravilhosa. Estamos muito felizes com o seu tempo aqui com a gente. Agradeço de coração, viu? Nada, estamos aqui à disposição. A gente pode sempre marcar, vez por outra, a gente está por aqui Vamos para sim. Muito conversar com vocês. obrigada por essa informação, Obrigada. que vai ajudar o meu irmão muito. E não só meu irmão, mas também para os clientes que temos aqui na Londres, na Europa. Vai Vai ajudar. sim. Obrigada, E assim, gente. ó,